Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos estar orando, consagrando a Deus o culto, essa palavra que vamos meditar agora, pedindo a bênção do Senhor. Pai Santo, obrigado por teu Filho Jesus, que veio a este mundo, morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa entrega de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E sempre daremos a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor. Amém. Amém. Muitas vezes, no decorrer das nossas vidas, nós somos expostos a alguns sentimentos que nos causam feridas profundas na alma. Muitas vezes, em todo o trajeto da nossa vida, somos levados a algumas emoções, algumas situações que causam feridas profundas em nosso ser. E esses sentimentos acabam influenciando as nossas atitudes. Acontece com qualquer um de nós sermos atingidos por sentimentos que causam em nós feridas na alma. E essas feridas vão influenciar terrivelmente em nossas atitudes, no nosso relacionamento com outras pessoas, vão influenciar no nosso relacionamento com Deus, e vão influenciar na nossa condição de vida. E eu estava ouvindo um testemunho de um casal cristão essa semana, e eles estavam dizendo que estavam no aeroporto esperando a hora do seu embarque e resolveram ir à lanchonete tomar um café. Mas eles foram muito maltratados pela atendente da lanchonete. Ela os ofendeu terrivelmente. E a mulher ficou muito indignada e quis então chamar o gerente, mas o marido acalmou a esposa e disse: bem, pensa no seguinte, nós estamos viajando, essa moça está trabalhando, sabe Deus de que hora que ela está trabalhando, sabe Deus o problema que ela deve estar com algum problema. Ao invés de chamar o gerente, ele foi conversar com ela e disse: olha, esse problema que você está passando, entrega para Deus, tenha paciência, que não vai perdurar, vai resolver. E a moça, surpresa, parou e olhou para ele e falou: mas como você sabe? Ele disse: você só pode estar com problema. E ela então se quebrantou e contou para ele que tinha saído de madrugada para o trabalho e tinha deixado um enorme problema lá em casa, na família. É disso que eu estou falando. Muitas vezes, determinados sentimentos, determinadas emoções, determinadas situações nos levam a feridas na alma e que vão influenciar terrivelmente no relacionamento com as pessoas e com Deus também. Então esse homem, esse cristão falou para a esposa: tá vendo? Ao invés de chamar o gerente e piorar o dia dela, eu pude dar uma palavra para ela e melhorar o dia dela. Como é bom a gente receber de Deus esses discernimentos, essa sabedoria, né? A pessoa está com um problema e a condição de vida dela está influenciada por aquela situação. Não existem casos de irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e que são totalmente diferentes. Um, muitas vezes, explosivo, vingativo, briguento. O outro, calmo, cordato, paciente, manso, não se ofende. Por quê? Certamente, um passou por situações, por sentimentos, por emoções
que geraram feridas terríveis na alma. Que Deus nos ajude. Nós temos um exemplo bíblico maravilhoso disso, de uma mulher chamada Agar. Eu gostaria de compartilhar esse texto bíblico com você. Em Gênesis, por favor, se você puder abrir. Livro do Gênesis, capítulo 16. E nós vamos ler do 1 até o 15. Gênesis 16, do 1 ao 15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor acudiu na tua aflição. Ele será dentre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bared. Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe deu Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz. Às vezes somos impotentes diante de determinada situação. Diante de muitas situações da vida, nós nos sentimos completamente impotentes. Eis aqui um caso de uma mulher se sentindo totalmente impotente. Quem é que nunca se sentiu impotente na vida? Alguma vez? Esta é uma situação que Deus gosta.
Como assim, pastor? Por que Deus gosta quando nós nos sentimos impotentes? Porque é nesse momento que chegou a hora de Deus trabalhar. Amém? Quando você se sente impotente, chegou a hora de Deus, chegou a vez de Deus. Quando admitimos que somos impotentes perante as nossas dependências, quando nós admitimos que perdemos o domínio sobre a nossa vida, aí Deus pode agir, aí Deus pode trabalhar. Do contrário, nem eu deixo Deus agir e nem dou lugar à fé. Se eu estiver no controle, se eu estiver no domínio, não vou deixar Deus agir, não vou dar espaço para Deus, não vou dar espaço para a minha fé. Às vezes olhando para determinadas pessoas que conhecem a palavra de Deus há muito tempo, citam a palavra de Deus, às vezes de cor e salteado, mas você olha para a vida da pessoa e não vê mudança. E a gente pensa, mas por que será que essa pessoa não muda? Por uma razão bem simples. Será que ela deixa? Será que ela deixa ser mudada? Será que ela permite? Nós não podemos mudar as pessoas. Podemos amá-las. Amá-las como elas são. Mudá-las não. Talvez estejamos numa situação em que outras pessoas têm algum domínio sobre nós. Não estou afirmando, estou conjecturando. Talvez estejamos numa situação que alguma pessoa tem algum domínio sobre nós. Talvez percebamos que estamos sendo colocados em ciladas pelas exigências das outras pessoas. Sabemos que não há meio de agradar todo mundo. Esquece você querer agradar a todos. Muitas vezes você vai ser colocado na parede, mas você não vai ter como agradar todo mundo. Se agradarmos a um, decepcionaremos a outro. Se agradarmos o outro, decepcionaremos o um. Por isso nos sentimos perplexos às vezes. Por isso nos sentimos às vezes frustrados. E é horrível quando a gente se sente assim. Precisamos de uma boa dose de autocontrole. Autocontrole que é um fruto do Espírito Santo descrito em Gálatas 5:22, chamado de domínio próprio. Como é fundamental o autocontrole bíblico em nossas vidas. Essa mulher do texto que nós lemos, chamada Agar, essa mulher é um exemplo clássico de alguém totalmente impotente. Ela era escrava de Abrão e Sarai. Abrão e Sarai não tinham filhos. Sarai era estéril. E um lar judeu sem filhos era sinônimo de maldição. Um lar judeu tradicional é de muita gente, é de muitos filhos. E nesse lar habitavam só esses três. Abrão, já idoso, 86. Sarai também idosa, estéril. E a escrava Agar. Escravo não tem voz. Escravo não fala. Escravo não decide. Escravo não... É um objeto.
essa era a situação dessa mulher. Ela, evidentemente, não usufruía dos direitos de nada, enquanto moça, escrava nesse lar. E quando Abrão e Sara estavam tristes por não terem filhos, por ser ela estéril, Agar foi colocada como substituta. E aqui, o que parecia uma solução, foi uma cilada. É o famoso cortar caminhos. Deus não havia prometido um filho a Abrão? Havia prometido. O filho não nasceria? Nasceria, se Deus prometeu, nasceria, como nasceu Isaac. Mesmo sendo Abrão já velho, de 100 anos. Sabe lá de que jeito? Mas o filho nasceu. Porque para Deus não é impossível. Então por que precipitar? Por que querer cortar caminho? Sim, não podemos esquecer que as coisas de Deus não são do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. As coisas de Deus têm que ser do jeito de Deus. Aquilo que parecia uma solução, era uma tremenda de uma cilada, uma tremenda de uma armadilha. Quando ela engravidou, o ciúme bateu em Sarai. O ciúme chegou em Sarai. E agora, totalmente sem controle, desesperada, colocou para fora a escrava e ela teve que fugir. Curioso é que quem deu a ideia de colocar a escrava para gerar um filho? A própria Sarai. Ela mesma armou a sua arapuca. E quando a escrava engravidou, ela ficou desesperada de ciúme, quis então jogar para Abrão a responsabilidade. Falou: olha aí, e agora? Olha o que aconteceu. Ué, mas não foi ela quem deu a ideia? E disse para Abrão assim: seja Deus com essa parada aí. Ainda colocou Deus no meio do angu. Colocou Deus no problema que ela mesma arrumou. Bem, a escrava então fugiu, absolutamente sozinha no deserto. E ali no deserto, Deus aparece para ela. A Bíblia diz que um anjo apareceu para ela, mas nós sabemos que esse anjo era Jesus pré-encarnado. Por quê? Porque ela o chama de meu Deus. Ela chama o anjo de o Deus que me vê. Só pode ser o Senhor Jesus pré-encarnado. E esse anjo então, o Senhor Deus então diz para ela: olha, volta para sua dona, seja obediente em tudo. E a sensação agora de total impotência, de perda do domínio da vida, perda do controle total da sua vida. Mas Deus estava ali e fez uma promessa para ela. Ela não estava sozinha, Deus estava ali no deserto com ela e fez uma promessa: olha, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, você terá um filho, porá o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de
aflição. Aleluia. E tudo se cumpriu. Interessante que um detalhe aqui é que o verso 13 diz que... O verso 12 diz que ele será, esse menino que vai nascer dela, que ela vai colocar o nome de Ismael, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será entre os homens como contra todos, e a mão de todos contra ele. Quem é Ismael? O que virou, o que surgiu a partir de Ismael? O povo árabe. E pensa num povo briguento, pensa num povo violento. Estava já profetizado. Ele será como um jumento selvagem. Você vai pôr o nome nele de Ismael, porque o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Queridos, quando nós somos surpreendidos por uma situação de perda qualquer, de prejuízo, de frustração, nós somos tentados a correr, a sair, fugir, ir embora. Sempre que você enfrenta uma situação de perda, de prejuízo, de frustração, vai vir um sentimento, você vai ser tentado a sair correndo. A seguir, os nossos atalhos vão causar problema para nós. Se nós seguirmos mesmo esse caminho de fuga pelos atalhos compulsivos. Nesse momento, Deus está ali e ouve o nosso clamor. Amém. Certamente você já passou por situações assim, de querer sair correndo, de cortar caminho, de não querer saber mais, de ouvir Deus, de ouvir ninguém. Mas nesse momento, Deus está ali e vai ouvir a tua aflição, vai ouvir o teu clamor, vai ver as tuas lágrimas e o teu choro. Amém? Precisamos aprender a expressar a nossa dor perante Deus, ao invés de querermos tentar fugir da dor. Não, precisamos aprender a expressá-la para Deus. Deus, está doendo. Deus, estou triste. Deus, estou frustrado. Deus, caí numa cilada. Deus, eu estou agoniado. Precisamos aprender a colocar a nossa dor, expressar a nossa dor para Deus, ao invés de tentarmos fugir da dor. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. O que é combate? Combate é conflito. Combate é guerra. E por que Paulo chama guerra de uma coisa boa? Eu combati o bom combate. Como pode ser guerra um negócio bom? Porque é a guerra que nós já sabemos antecipadamente quem é o vencedor. Diga: sou eu, mais que vencedor em Cristo Jesus. É o bom combate porque está nos conduzindo à eternidade. Amém? Onde o próprio Deus enxugará de nós toda lágrima. Onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto, nem tristeza. Por isso que é uma guerra boa. Por isso que Paulo chama de bom combate. E ele diz ainda: completei a carreira. Esse é o segredo. Completarmos a carreira. Eu quero te lembrar
Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero recapitular isso para você. Zele pela tua carreira. Cuide da tua carreira. Para você completar a carreira. Pastor, quando é que completamos a carreira? Lá naquele dia em que o Senhor te chamar. Ou, se o Senhor voltar antes, ali naquele dia que o Senhor te chamar, você está completando a tua carreira. E guarde a tua fé, o dom mais precioso, o dom mais maravilhoso que temos. Cuide da tua carreira, da tua caminhada. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus está com você, Deus vai te ouvir. Precisamos aprender a colocar nossa dor para Deus, porque nós temos uma tendência a querer fugir dela. Não, vamos abrir o coração para Deus. Deus, o Senhor está vendo minha situação é essa, estou nessa dependência aqui completa do Senhor. Quando nós endurecemos o coração, quando nós recusamos admitir a nossa impotência, quando nós deixamos de dar lugar a Deus, deixamos de dar lugar à fé, só estaremos enganando a nós mesmos. E o pior, Deus sai de cena. Quando o homem endurece, não admite a sua impotência, não admite a sua dependência, ele está enganando a si mesmo, e Deus vai se retirar. Posso recusar a Deus? Claro que sim. Posso endurecer e não querer dar satisfações da minha vida para Deus? Claro que sim. Deus nos deu a graça, mas nos deu também o bom senso. Amém? Deus nos deu a sua graça, mas Deus também é o bom senso, o livre-arbítrio também. Glória a Deus. E as mentiras que nós contamos para nós mesmos, as mentiras que nós contamos para os outros, são conhecidas. A pessoa que tem um vício, por exemplo, qual é a mentira que ela conta para si mesma e para as outras pessoas? Ela fala assim, ó, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu tenho esse vício, mas eu sei que a hora que eu quiser eu largo disso. Só que esse dia nunca chega. A pessoa está mentindo para ela mesma, dizendo assim, olha, eu mantenho o controle. E essa única vez não vai fazer mais, não vai fazer mal para mim. Ela está se enganando e se prejudicando cada vez mais. Não percebe que ela está chegando próximo do desastre de uma tragédia. A Bíblia diz em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, cada segundo, porque os dias são maus. A coisa mais difícil hoje é alguém perseverar. Está cada vez mais difícil orar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós já sabemos como é que Satanás nos ataca. Ataca-nos na mente. Satanás luta para nos afastar da verdade de Deus. Satanás luta com todas as forças para nos afastar de uma vida espiritual. Como? Usando as nossas emoções, usando nossos entusiasmos. E muitas pessoas confundem entusiasmo
com espiritualidade. Não tem nada a ver. Conheço uma pessoa que muda de igreja de tempos em tempos. E a cada nova igreja onde ela chega, ela fica cheia de entusiasmo. Porque tudo é novidade. Novos irmãos, novo local. A pessoa se entusiasma e o pastor pensa que é unção. E a coloca no altar. Mas daí uns tempos, só Jesus na causa, só misericórdia. Não era espiritualidade, era entusiasmo. É diferente. É diferente. E muitas pessoas entram por caminhos errados, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes as pessoas vão por caminhos errados. Que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque Satanás opera fortemente na alma, manipulando a alma da pessoa. E a pessoa deixa-se levar por qualquer coisa. Deixar-se levar por aquilo que se sente é perigoso. Entusiasmo. Deixar-se levar por aquilo que vê é perigoso. Pode gerar frustração, desânimo. Para entender a força da investida de Satanás, um bom exemplo bíblico para entendermos o poder da investida do diabo é o profeta Elias. A palavra de Deus nos diz, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do verso 1 ao 4, o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como maltratara todos os profetas, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse é um exemplo maravilhoso, bem claro, do poder da investida de Satanás na alma de um servo de Deus. Elias havia acabado de derrotar 450 profetas do falso Deus Baal. Elias havia multiplicado o alimento da viúva de Sarepta. Havia ressuscitado o filho da viúva. Elias abriu o rio Jordão com a sua capa. Agora, fugiu para o deserto. Está dizendo: agora basta, Senhor, chega, toma minha alma, eu quero morrer. Está em profunda depressão. Nem parece o mesmo. Nem parece a mesma pessoa. E aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, no verso 10, diz assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.
agora está movido por uma autocomiseração, cheio de dó de si mesmo. Eu fui zeloso demais para com o Senhor, para com a casa do Senhor. Os teus filhos já era, derrubaram os altares, abandonaram os caminhos do Senhor. Eu fiquei sozinho. O mesmo homem de fé, o mesmo homem de oração. O que aconteceu? Percebe o poder da força, da investida de Satanás? Elias era um servo zeloso, não era relaxado. Mas o que aconteceu? Satanás venceu Elias quando fez com que ele olhasse para si mesmo. Eu fui zeloso para com o Senhor. Eu nunca abandonei o Senhor e agora eu fiquei sozinho. Olha o perigo de quando a pessoa começa a olhar para si mesma. Foi aí que Satanás levou vantagem. Ele ficou olhando para o seu grande zelo. E isso é algo muito sutil. É preciso muita percepção espiritual, espírito bem afinado, bem ligado mesmo ao trono da graça de Deus, porque Satanás é astuto. Todo crente que entra por esse caminho é derrota certa, é frustração certa. O caminho de ficar olhando para si mesmo. Agora, vejamos um pouco do que ele fez. Aí mesmo em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 11 ao 13. Disse Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs à entrada da caverna, e eis no seu manto. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho e procuram tirar-me a vida. Ele continua olhando para si. Deus mostrou ao profeta toda a grandiosidade. Deus mostrou ao profeta toda a sua magnificência, através dos elementos da natureza: o vento, o fogo, o terremoto, o cicio. Satanás agiu rapidamente contra Elias, depois de uma grande vitória. Sempre que você alcançar uma grande vitória, uma grande conquista, fique muito atento, tome muito cuidado, porque Satanás pode estar tentando ali derrubar você. Amém? Elias começa então
experimentar o poder do ataque das trevas na sua vida. O diabo tinha organizado contra a vida dele e contra Israel. Satanás tenta e consegue derrubá-lo. Ele é mergulhado numa depressão. E como é que acaba a história de Elias? Eu quero finalizar com alguns passos que Satanás usou contra Elias para servir de lição para nós. Primeiro, Satanás fez com que Elias valorizasse sobremaneira o seu próprio zelo. Eu sou capaz, eu faço tudo certo, eu consigo, eu me esforço, eu me dedico. De uma forma exagerada, ele está valorizando a sua própria importância. Se esqueceu de que tudo é pela graça de Deus. Às vezes caímos nessa tentação também, querido. Às vezes caímos nessa tentação também. Esquecermos da graça de Deus. Tudo é pela graça. Tudo é pela misericórdia de Deus. Segundo, Satanás fez com que Elias se sentisse sozinho, o único fiel a Deus. Diga, nunca estou sozinho. Amém. Terceiro, Satanás o ameaçou através de Jezabel, uma mulher maligna, perseguia os profetas de Deus e matava os profetas de Deus. Ameaçou Elias, encheu Elias de medo. E o medo emperra as bênçãos. O medo é o contrário das bênçãos. O medo paralisa a vida de uma pessoa. Em quarto lugar, Satanás pressionou Elias a buscar ele mesmo a sua própria salvação. Outro perigo terrível. Esse perigo terrível. Buscar por ele mesmo, por conta dele, a própria salvação. Último, Satanás induziu Elias a eliminar-se a si mesmo. Pediu a morte para Deus, queria morrer. Fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro, um arbustozinho, e pediu a morte para Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite, as nossas mãos para as batalhas, os nossos dedos para a guerra, que Deus nos dê armas suficientes que nós precisamos para essa batalha. As armas que Satanás usou contra Elias foi orgulho, solidão, medo, direção própria e morte. E o desânimo é fatal. Um triste quadro para alguém que foi tão cheio de Deus. Uma triste situação para quem ressuscitou mortos, abriu o rio Jordão, multiplicou alimentos. Que Deus nos ajude. A Bíblia diz: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Oremos ao Senhor um pouco mais. Curve sua fronte. Deus está aí do seu lado. Você pode falar com Ele, você pode até tocar nele se quiser. Querido Deus, querido Pai, graças por essa manhã, por esse momento de meditação da Tua Palavra, Senhor. Senhor, tudo pertence a Ti e nós somos Teus filhos. De acordo com a Tua riqueza em glória, ó Deus, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua vontade, de acordo com todas as Tuas riquezas, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. É o Senhor que nos supre com as armas necessárias para a batalha.
Obrigado porque nos deste Jesus. E pela fé nós nos tornamos teus filhos. E tudo, Senhor, tudo, por tua suficiente provisão em Cristo, meu Senhor. Nós te agradecemos, porque tudo veio do Senhor, tudo é do Senhor, tudo volta para o Senhor. Rendemos a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém? Quero orar pelos dízimos e ofertas, quero orar pelos enfermos, por tua família e já estaremos encerrando. Amém? Se você trouxe algo para Deus, pode fazer a entrega, eu quero abençoar a tua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada recurso financeiro dos teus filhos na casa do Senhor. Eu abençoo cada dízimo, cada oferta. E eu creio, Pai, que o Senhor é fiel para recompensar abundantemente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. É de uma forma voluntária, sem nenhum constrangimento, que nós, ó Pai, contribuímos na casa do Senhor. É um ato de reconhecimento da nossa parte, de que o Senhor está no comando da nossa vida, que o Senhor está no controle da nossa vida, que tudo que eu tenho veio do Senhor. E se eu tenho algo para oferecer para o Senhor, foi porque primeiro o Senhor que me deu. Por isso, Pai, recebe cada oferta, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Pai, oramos por cada pessoa que está passando por lutas, por dificuldades nesta hora, na área da saúde, Pai. Tem misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Abençoa com paz. Traz alívio sobre as dores. Oh Deus, abençoe o tratamento daqueles que estão em tratamento. Abençoe a cirurgia daqueles que irão passar por cirurgia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Nós compreendemos, Senhor, que tudo que acontece, o Senhor tem um plano e um propósito. Então, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por cada lar conectado a essa palavra através do vídeo. Eu abençoo cada família aqui representada e cada lar onde essa palavra está chegando, em nome de Jesus. Amém. Amém? A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, agora e sempre. Amém. Shalom. Amém. Glória a Deus.